Que Jesus nos ampare, que Jesus ampare os nossos propósitos. Eu costumo dizer sempre assim, os nossos propósitos, porque cada um tem o seu, não é? E cada um tem o que merece, conforme o seu trabalho, as suas atitudes. Mas em todos os momentos da nossa vida, nós não podemos deixar de nos lembrar que o maior exemplo que nós temos, que é Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás, nesta semana, estavam em polvorosas os judeus, porque Jesus acabara de voltar ao plano espiritual. E essa semana, fazendo algumas reflexões, olhando o Evangelho, eu comecei a fazer algumas observações nos momentos que logo após a crucificação de Jesus, logo após o seu sepultamento, aconteceram. A gente muitas vezes não se lembra desses detalhes. Mas foi um momento, alguns dias ali, principalmente numa semana, muito importantes, principalmente para os colaboradores de Jesus, para os 11 que ficaram. Porque naquele instante ressoava ainda toda uma tragédia que aconteceu, que foi a crucificação de Jesus, mas antes disso, aqueles que tinham o coração puro se lembravam da mensagem de Jesus, não é? Do seu trabalho, do seu carinho para com todos nós, principalmente naquela época. Então, Lucas diz o seguinte, que no primeiro dia da semana, muito cedo, após o sepultamento de Jesus, aconteceram algumas coisas interessantes. E para quem tiver oportunidade de checar no Evangelho, procurem, e nós vamos observando alguns itens que chamam muito a nossa atenção. Por exemplo, quando esse terceiro dia que foi prometido por Jesus, que ele estaria de volta, teria ressuscitado, aconteceu, todos os evangelistas, cada um conta um pouquinho diferente a história. Mas Lucas diz o seguinte, que no primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiam-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Porque, como ele foi sepultado na sexta-feira, no sábado é dia de descanso. O pessoal não trabalhava, não fazia nada naquela época, os judeus. Então, no domingo, bem cedinho, eles preparavam aromas para levar até a sepultura de Jesus. E acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro, porque o sepulcro era feito na pedra e havia uma outra pedra grande que era colocada como tampão. E essa pedra, quando eles olharam, ela estava fora do lugar. Não sabiam elas, que eram mulheres que estavam chegando, que quando elas estavam chegando, apareceram à frente delas 2 personagens iluminados. Que a Bíblia, muitos falam de anjos e tal. Mas apareceram 2 personagens iluminados quando elas estavam chegando à sepultura e a sepultura aberta. Então, um deles diz o seguinte: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Olha já, a partir desse instante, a chamada para que o povo daquela época já começasse a observar, fazer alguma reflexão a respeito da importância de Jesus e principalmente da sua ressurreição, como eles diziam na época. Por que ressurreição? Acontece que muita gente da época não participavam, inclusive,
das escolas iniciáticas. Muitos daquela época não tinham oportunidades de aprofundar os seus conhecimentos, principalmente a respeito de reencarnação, que era normal naquela época. Se falava de reencarnação, só que eles não tinham todo o conhecimento. Então, quando adotaram a ressurreição, era falta de informação muitas vezes, porque ressurgir simplesmente, eles acabaram, e a igreja adotou esse sistema, muitas igrejas adotaram, que seria ressurgir dos mortos. Então viriam lá com seus órgãos, né, com o corpo que nós temos. E hoje nós sabemos, e a ciência mostra isso, que é humanamente impossível ressurgir dos mortos com o mesmo corpo. Mas é o que tem, inclusive, algumas religiões que acreditam nisso ainda. Que no dia do juízo final, o nosso corpo voltará para ser julgado por Jesus. E é isso que eu estou chamando a atenção. Nós sabemos que isso é humanamente impossível, uma vez que os elementos que formam o nosso corpo físico, depois de algum tempo, não leva muito tempo, os entendidos médicos, inclusive, os legistas sabem disso, que todos os elementos do nosso corpo voltam para a natureza, voltam para a terra, né? Até um amigo nosso falando sobre isso um dia, falando sobre reencarnação, ele falou assim: você já pensou como é que fica? Bom, eu sou enterrado lá no cemitério, próximo de uma árvore, e as raízes dela acabam aproveitando os meus elementos, né, que ficaram. Aí, um desses elementos acaba tomando parte de todo um processo de flores. Eu viro uma fruta, vem um passarinho, come dessa fruta, leva embora, acaba soltando semente dessa fruta em um outro lugar, nasce uma outra árvore, lá tem um pedaço do meu corpo. Ele estava comentando assim, de uma maneira bastante alegre, para ver como que é difícil essa questão do pessoal que acredita ainda que o nosso corpo vai se levantar. Como é que ficaria numa situação dessa, se todos os elementos que formam o nosso corpo físico tivessem que voltar, depois de tanto tempo assim, não é? Mas voltemos aqui ao Lucas, e ele diz o seguinte: por que procurais então, junto dos mortos, quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Deus. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos 11 e a todos os demais. Porque estavam os 11 apóstolos reunidos, mas haviam outros discípulos juntos, outros que acompanhavam toda a jornada de Jesus. Elas eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras suas amigas relataram aos apóstolos a mesma coisa. Mas estas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhe deram crédito. Olha que interessante essa narração aqui. Mas essas notícias pareciam-lhes como um delírio e não lhe deram crédito. Olha só como já era naquele tempo. Não é tão diferente do que nós estamos vivendo agora. Naquele dia, naquele terceiro dia da crucificação de Jesus, do seu sepultamento, já não se acreditavam muito nas notícias. Elas disseram: olha, Jesus ressuscitou. O pessoal olhou meio assim e tal, falou: será? Já naquele tempo, a indiferença, a falta de fé fazia parte do mundo, vamos dizer assim. Contudo, Pedro, ao saber da notícia, junto com o outro discípulo, demandou para o local do sepulcro.
Pedro e mais um discípulo, que era João, correram para ver o que realmente estavam acontecendo. E eles confirmaram, então, chegando lá naquele local, que o corpo de Jesus não estava mais naquele local. Apenas o seu manto, onde ele foi envolvido por José de Arimateia. José de Arimateia era um homem do conselho, mas ele acreditava na missão de Jesus como uma missão espiritual, e não como uma missão de guerreiro, como a maioria dos judeus acreditavam. Eles esperavam um Messias, esperavam um líder, para que resolvesse os problemas deles políticos, através de uma luta, possivelmente uma luta armada. E não foi esse o trabalho de Jesus, como nós sabemos. E ele sabia do verdadeiro, apesar de ele ser do conselho, mas ele era um homem íntegro, um homem que tinha conhecimentos e sabia. E ele pediu para tirar o corpo de Jesus, para sepultar o corpo de Jesus naquela sexta-feira à tarde. E assim foi feito. Ele o envolveu no famoso manto e o levaram para a sepultura, que estava mais próxima e à disposição. Então, aqui nesse pedacinho já, quando eles olham e veem que Jesus não está, eles voltam para a casa de Pedro e ele conta a todos o que realmente estava acontecendo. Até nesse instante, Jesus não apareceu ainda. Mas só que em seguida, aqui o Lucas está comentando conta para a gente o seguinte: no mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ele fala, que não era tão longe, era próximo. Iam falando um com o outro de tudo o que havia acontecido. Porque imaginem vocês, 3 dias do sepultamento de Jesus, da morte de Jesus, física. Então, o comentário daqueles que acreditavam, principalmente, dos seus discípulos, era: meu Deus, e agora? Como nós vamos fazer? Esses 2, especificamente, ainda eram daqueles que tinham esperanças de uma conquista através do trabalho de Jesus. E eles, no caminho para Emaús, eles iam comentando: mas e agora? O mestre foi embora. O que nós vamos fazer? E todo preocupado, do lado deles, apareceu uma outra pessoa, um outro indivíduo, e conversando com eles a respeito do mesmo assunto, falando do sacrifício de Jesus, continuou caminhando com eles até o local onde eles estariam. Eles não o conheceram, era Jesus que estava junto com eles. E eles não o perceberam. Nós estamos contando esses casos assim da não identificação de Jesus, e vocês vão ver já por quê. Quando eles estavam, como já estava bem a tardezinha, eles estavam chegando na vila, e o viandante, Jesus, que estava com eles, fez menção de continuar a sua caminhada. E eles falaram: não, meu amigo, mas você vai para onde? Não, essa hora já está tarde. Fique aqui com a gente e venha cear com a gente. Jesus entrou na casa com eles e os abençoou. A partir desse instante que eles começaram a notar que quem estava com eles era alguém muito especial. Quando ele os abençoou, ele tomou do pão, partiu e deu aos 2 discípulos. Aí que eles perceberam que era Jesus. Olha que interessante. Andou com eles, discutiu com eles, contou das profecias, desde a época de Moisés, durante todo aquele tempo, trocou ideias com eles e eles não perceberam que era Jesus. Aí, quando ele partiu o pão, que eles ouviram, automaticamente Jesus desapareceu, conforme consta no Evangelho. Eles se levantaram, sabendo da que era realmente Jesus, e correram de volta para Jerusalém, para a casa dos apóstolos, que não era tão longe, e lá notificaram a todos do que havia acontecido com eles.
Mas naquele instante todos estavam reunidos também e discutindo a respeito daquele desaparecimento do corpo de Jesus. Esse foi um primeiro momento, como narra o evangelista, que mostra para a gente, e ele diz o seguinte: mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Eu estou frisando essa situação porque quantos momentos na nossa vida nós precisamos do amparo espiritual, precisamos de Jesus, procuramos o seu auxílio e não o enxergamos. É como eles dizem, dá a impressão que a gente está com os olhos vendados. Nas dores mais duras nossas, nas dores mais tristes do corpo físico, quantas vezes nós clamamos apoio, clamamos o remédio que necessitamos, principalmente do plano espiritual, procuramos o médico e não nos lembramos que Jesus passou por situação muito difícil, muito complicada, principalmente a questão física. O aspecto moral, diríamos que Jesus, com a sua sabedoria, o seu equilíbrio, o seu conhecimento, a sua desenvoltura espiritual, talvez a gente não possa medir esta situação, mas sabemos que a dor moral é complicadíssima para que nós as administremos. A dor moral, ela corrói por dentro de tal maneira que acaba deixando marcas muito profundas no nosso espírito. E é esta que nós recebemos informações, como procedermos através do Evangelho de Jesus, desse manancial de informações, de receitas, para que todos nós diminuamos as nossas dores morais. Nós nunca quase percebemos o quanto isso ferve por dentro da gente quando nós temos uma situação complicada para conviver. E aí que realmente os nossos olhos acabam fechados e não percebemos a presença de Jesus. Jesus, naquela oportunidade, sabia que os seus discípulos necessitavam de socorro, necessitavam de amparo, porque eles estavam assim perdidos. O líder tinha ido embora. O líder foi embora. Alguém que eles acreditavam, tudo que eles queriam saber a respeito da experiência, do conhecimento espiritual, era com Jesus que eles procuravam. A miúde eles se reuniam, o grupo se reunia e Jesus passava mensagens que muitas das vezes só eles entendiam. Tanto é que Jesus disse que muitas das coisas não podia ser dito para todo mundo, porque não iam entender. Eles próprios não entendiam muitos ensinamentos. Então, dessa forma, que Jesus foi fazendo o seu trabalho para se mostrar, falando, não, eu estou vivo. Acordem. E numa certa oportunidade aqui, ele diz o seguinte: é verdade que algumas mulheres dentre vós, aí fazendo um comentário das irmãs que haviam ido até a sua sepultura, que ele havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia, estas coisas estavam acontecendo. E não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, aí outros acabaram indo para lá também, e acharam assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não ouviram. Viram que o sepulcro estava vazio, mas Jesus não foi visto. Só que naquele instante, Jesus já estava com eles
como eu disse para vocês, fazendo aquela caminhada com os 2 primeiros que apareceram, e ele disse aos 2, eles também não perceberam, antes de identificar Jesus: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas. E mais ou menos assim, como vocês são fracos de cabeça de não acreditar no que os profetas profetizaram. Se eles falaram que o Filho do Homem viria, seria entregue aos judeus, que ele passaria por dificuldades, seria crucificado para o bem da humanidade, como que vocês não estão acreditando nisto ainda? E eu estou aqui, entende? Então, ele chamou o pessoal assim meio, não quis dizer de uma maneira bastante clara, mas chamou o pessoal meio de lerdo, né? Falou: puxa vida, vocês não estão acreditando nas profecias? Está acontecendo conforme os profetas falaram. Aí que começa todo um trabalho para se realmente verificar as verdades. Aproximaram-se então da aldeia muitos outros que queriam saber a respeito de Jesus. Aconteceu que eles, quando estavam vendo essa mensagem, percebendo a presença de Jesus, que ele estava vivo, ainda não haviam percebido que Jesus continuaria vivo, não como a gente, não como nós, mas Jesus forçou algumas situações, inclusive, que entre os discípulos, em uma oportunidade, quando ele apareceu, ele perguntou se eles tinham alguma coisa de comer. E foi-lhe dado o peixe, e ele comeu o peixe. Mas era exatamente para mostrar: olha, eu estou vivo. Eu estou vivo. Acordem. Naquele instante, reunido com os apóstolos, ainda conforme vai sendo narrado, numa reunião entre todos, mostrando realmente da sua capacidade, que as leis dos profetas deveriam ser cumpridas, ele realmente mostrou-se mais vivo do que nunca. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao 3º dia, e que seu nome se pregasse, que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Nesse trechinho aqui eu quero abrir um parênteses dizendo o seguinte para vocês: para que pregasse a penitência e a remissão dos pecados. A penitência, muitas das vezes as interpretações dos evangelistas acabaram criando costumes. Então, por exemplo, nós temos ainda costume que na Semana Santa ou na Quaresma se tem que fazer jejum, tem que fazer penitências. Por quê? Isso daí foi uma forma que foi se adquirindo, mas é um costume muito material, muito humano, muito físico, vamos dizer assim. Penitência, nós sabemos que muitas das vezes acabam levando o corpo a situações dolorosas. Basta ver aí alguns regimes, né, entre aspas, que são receitados por aí, que a pessoa passa por necessidades físicas. Mas a remissão dos pecados também, não só do povo judeu, ele alerta aqui para a gente, não só do povo judeu, mas de toda a humanidade, mostrando que Jesus veio no seio do povo judeu, porque era naquela época quem estava mais preparado para receber os ensinamentos de Deus, mas que não era o único que ia ser abençoado, irá ser aquinhoado pelos ensinamentos de Jesus. A humanidade inteira se beneficiaria com esses ensinamentos. E ele diz mais ainda, diz o seguinte: vós sois as testemunhas de tudo isso. Disse aos apóstolos: vós sois
as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai, entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos de força do alto. Depois os levou para Betânia e, levantando a mão, os abençoou. E em seguida foi levado aos céus, como eles narram. Aqui tem um trechinho que eu queria comentar também. Vós sois testemunhas de tudo. Eles estavam naquele instante sendo testemunhas da presença de Jesus, mais vivo do que nunca, espiritualmente falando, mas ele estava ali, continuando o seu trabalho. Outra coisa, quando ele diz assim, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Jesus sabia que os seus discípulos, principalmente naquela situação, estavam meio perdidos. Então ele pediu para eles que tivessem paciência, que eles receberiam ainda um auxílio do alto para se fortalecerem e começarem o seu trabalho de evangelizado, que foi o que aconteceu, né? Pouco tempo depois, eles começaram a trabalhar, Pedro em Jerusalém, outros partiram para outros lugares, fazendo o trabalho e levando a mensagem da Boa Nova a todos que precisavam. Tem um trecho interessante que o Marcos comenta também, que é bastante interessante. Foi quando os soldados, naquele instante, descobriram que Jesus não estava, que eles foram notificar os seus superiores. Eles chegaram lá e foi dado para eles, olha só como é que as coisas já aconteciam, hein? Faz mais de 2000 anos, mas isso acontece há muito tempo, corrupção, né? Foi dado para eles um dinheiro para que eles dissessem que foram os discípulos que pegaram o corpo de Jesus e levaram embora. Naquela época já isso acontecia. Para que eles dissessem ao povo que aquilo havia acontecido e não simplesmente o corpo de Jesus havia aparecido. Só tem uma narração a respeito disso, mas isso aconteceu. Está no Evangelho também. Então, quando todo mundo, os soldados começaram a falar e os outros começaram a dizer da presença de Jesus e que ele já havia aparecido em outras situações, já havia aparecido para Maria, não é? Então começou-se a afirmar realmente que Jesus estava mais vivo do que nunca. Nesse trabalho todo, meus irmãos, o que a gente gosta assim de salientar, é que em todos os tempos, e vocês se lembram de todo o trabalho, quem já leu A Caminho da Luz, do Emmanuel, são ensinamentos preciosíssimos. E depois eu vou citar para vocês um finalzinho desse livro, onde nós vamos observar as citações de Emmanuel, nos chamando a atenção para as nossas responsabilidades. Porque desde aquele tempo, quando todos nós recebemos a informação de que Jesus estava vivo, e até hoje, pouquíssimo nós fizemos para melhorar a nossa condição de espíritos eternos. Ainda continuamos ligadão nas coisas da terra e nos esquecemos das coisas do mundo espiritual. Estas citações do aparecimento de Jesus, mostrando que ele estava vivo, nessa semana, foi mais ou menos isso que aconteceu, por isso que me chamou a atenção. O que nós estamos fazendo até hoje para acreditar na mensagem do Cristo? Que o Cristo continua vivo. Ele trouxe-nos a mensagem, trouxe-nos uma mensagem preciosíssima. E aqui, o que nós estamos fazendo do seu Evangelho? Ainda nós temos o costume de dizer que o Evangelho é coisa de fanático, muitas vezes. Que é coisa de gente crente, né? A gente costuma dizer assim. E não é nada disso. Como vocês estão vendo, Jesus tentou mostrar para a gente um caminho muito mais fácil para prosseguirmos nessa caminhada espiritual nossa. É nosso o trabalho, o lapidar do espírito, vamos dizer assim. É nosso. Nós não vamos conseguir que o nosso irmão, o nosso companheiro de trabalho, resolva a nossa situação de jeito nenhum.
Somos nós que temos que adquirir esses conhecimentos. E aí nós vamos ver lá no Vinha de Luz, quando o Lucas está dizendo, no trechinho que nós lemos para vocês aqui, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Eles achavam que aquelas palavras que estavam sendo repassadas, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, era como se fosse um desvario. Ah, está variando, está, como a gente costuma, está bobo. E não era bem assim não. Né? Então o Emmanuel diz o seguinte: a perplexidade surgir no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Quando a gente lembra desse negócio, Jesus ressuscitou, a gente fica trabalhando na nossa cabeça, fica ainda meio confuso para a gente entender. Por isso que ele está chamando a atenção. Ainda é a mesma perplexidade daqueles tempos nos tempos de hoje. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a ir até o local e fazer a sua observação. Quantos de nós fazemos o que Pedro fez? Se preocupou com a notícia e foi averiguar. Nós recebemos a notícia do Evangelho todos os momentos, todos os dias, e quantos de nós vamos verificar realmente a veracidade desta verdade? Vamos procurar construí-la dentro de nós. Nas épocas passadas, foram categorizados como bruxos queimados na praça pública e ainda hoje são tidos como dementes, visionários e feiticeiros. Muitos dos mensageiros de Cristo passaram por essas situações. Nós conhecemos. Quantos santos chamados tiveram as suas situações complicadas, foram sacrificados, queimados, porque traziam uma mensagem diferente, não é? Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Missionários incompreendidos. Nesta época, agora estamos comemorando o aniversário do Chico, né? Tá o filme dele passando aí, parece que todo mundo que está vendo está gostando da informação que está chegando muito boa, muito bem feita. Mas o Chico, quantos que acabaram denegrindo a imagem do nosso Chico? Quantos tentaram derrubá-lo em determinadas situações? Quantos fizeram tarefas denegrindo a imagem do Chico? Quantas religiões procuraram apagar o que ele vinha fazendo de bom para todos nós? E o tempo já começa a mostrar. Os seus ensinamentos, através dos seus 400 e tantos livros, vai nos dando sim a certeza de que o Chico é um emissário divino, com condições e observações divinas para trazer a todos nós. Quanta coisa boa ele deixou. Qualquer livro que nós manuseemos da lavra do Chico Xavier, nós vamos observar quanta luz tem. É por isso que esses ensinamentos hoje do Chico, os livros que ele deixou, estão começando a aparecer muito mais. Mas todos nós temos sim que fazer a nossa parte, porque não adianta lermos o livro, lermos um romance, acharmos lindo, maravilhoso, essa frase é espetacular. Mas e aí? Vamos fazer a mesma coisinha que fizemos lá atrás com Cristo, estaremos com os olhos vendados, não acreditando nestes ensinamentos. Um outro trechinho do Evangelho que diz o seguinte: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Permaneciam sob a tormenta da angústia. Permaneciam sob a tormenta da angústia. Isso é Emmanuel que está dizendo. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Eu até grifei isso aqui,
permaneciam sob a tormenta da angústia. Nos momentos de angústia, como eu disse agora há pouco para vocês, parece que tudo escurece, não é assim? Parece que tudo sai dos nossos pés, vamos dizer assim, como a gente diz. Mas é aí que nós precisamos realmente aprender o caminho de nos fixarmos e acreditarmos que Cristo está vivo, que Ele é luz. Porque se Ele aparecer para os outros todo iluminado, nesses momentos de angústia e de escuridão, de mágoa que estivermos, vamos nos lembrar do Cristo iluminado ao nosso lado, nos auxiliando, nos ensinando como procedermos para continuar nesta luta que todos nós temos que fazer. É nossa essa luta. Aproveitemos, e destas coisas sois vós testemunhas. Quando ele disse isso aos apóstolos, ele quis dizer o seguinte, que sempre Jesus procurou, no mínimo, fazer o máximo. O Emmanuel está dizendo isso. Jesus, no mínimo, produzia o máximo. O que ele quis dizer? Observe o seguinte, os ensinamentos de Jesus não eram mais simples possíveis. O Sermão do Monte, ele subiu à beira da montanha e falou para uma multidão de pessoas simples. Os seus ensinamentos eram simples. O que era divino eram as suas palavras. Estas sim tinham fundamento, mas a maneira dele ensinar era simples. Ele não complicava nada. Ele não deu receita para que nós aprendêssemos o seu evangelho. Ó, isso aqui tem que ser feito assim. Você tem que fazer tantas rezas, você tem que fazer isso, tem que ajoelhar tantas vezes para conseguir um benefício. Não. Jesus nos transmitiu a sua mensagem da maneira mais simples. Agora, é aquilo que eu disse agora, é difícil seguir esse... É lógico que é. Porque é o exemplo. Como ele nos deu o exemplo, ele sempre nos deu como procedermos e dando a receita. Agora, essa receita é difícil de ser aviada. Porque depende da gente, depende da nossa boa vontade, do nosso esforço, né? Porque muitas das vezes nós estamos tão enraizados, tão acostumados com vícios, que a gente, deixa para amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu leio, amanhã eu começo o evangelho no lar. Né? Não achou o tempinho ainda para fazer o seu momento de oração em casa, não é? Então, meus irmãos, portanto, ele diz numa outra oportunidade, ide e ensinai. Antes de ir embora, ele falou isso aos apóstolos. Ide e ensinai. Já que eles eram os seus seguidores, eles continuariam a sua obra, ele deixou firme a sua mensagem. Ide e ensinai. E é o que nós temos que fazer. Eu não sei o quanto nós acreditamos, o quanto nós entendemos os ensinamentos de Jesus, o quanto, se é do tamanhozinho lá do grão da mostarda, eu não sei quanto nós acreditamos, mas o pouquinho que nós acreditarmos, vamos passar para o nosso irmão. Vamos passar para o que necessita, para aquele irmão que está em dificuldade, está na escuridão, quem sabe, com um empurrãozinho, realmente ele consiga divisar a mensagem, a imagem de Jesus. Lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel fala sobre o Evangelho do futuro. Está lá no finalzinho do livro. Quem gosta de informações, esse livro é poderoso, como eu diria para vocês. E o Emmanuel diz o seguinte, muita vez o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Quantas vezes nós sabemos, através da história, acontecimentos mil aconteceram.
O palco mudou, como ele está dizendo. O cenário deu uma mudada, mas os personagens somos nós. Nós continuamos nesse teatro, continuamos nessa luta, aprendendo, sofrendo muitas vezes, mas o aprender realmente, que é o principal, ainda nós estamos devendo. Nos primórdios da humanidade, ele acrescenta, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria, principalmente no período da Grécia e do povo romano. Então ele chama a atenção para a gente. No começo da humanidade, lá na época da caverna lá atrás, o homem cultuava os trovões, tinha um monte de Deus, tudo exterior. Tudo exterior. Ele chama a atenção. O homem foi chamado para fazer essa observação exterior para que pudesse crescer um pouco. Mas já chegando na época dos gregos, lá na Grécia, e na época dos romanos, a sabedoria, o entendimento das coisas já se fazia presente. E é aí que o homem começou a perder noção do seu caminhar rumo ao mundo superior. Nessa época, na época dos romanos, que ele diz, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Isso é o Emmanuel que está dizendo. Quando os mensageiros do Cristo voltaram ao mundo espiritual, o assédio das trevas se fez presente e todos os nossos corações, de alguma forma, foram enegrecidos. Por que eu estou fazendo menção disso aqui? Quantos mensageiros de Jesus vieram e nos deixaram mensagem limpa, clara? Quantos ensinamentos destes nós conseguimos captar? E além do mais, nós sabemos que as trevas lutam para que nós não nos eduquemos, para que nós não tenhamos conhecimentos para ajudar o nosso crescimento espiritual. A Terra mesmo passou, através de religiões, momentos dificílimos, onde pessoas que tinham conhecimento foram queimadas. A Inquisição foi um grande exemplo. Isso as trevas trabalhando para que todos os iluminados fossem apagados, fossem mortos, como eles acreditavam, embora as suas mensagens perdurassem por muito tempo. Então, tenhamos consciência de que todos nós estamos vivendo num mundo onde Kardec nos alertou através da pergunta famosa, até que ponto os espíritos podem nos influenciar? Muito mais do que podeis imaginar, a ponto de serem eles que vos dirigem. Não nos esqueçamos também dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem constantemente, nos alertando quanto a isso, para que tenhamos preocupação com o lado obsessivo, com o lado onde nossos irmãozinhos que estão no plano espiritual e são irmãozinhos ainda necessitados, dependem de muito esclarecimento, não querem que nós outros nos iluminemos. Quem participa de comunicações, de trabalhos de comunicação em centros, podem observar isto. Quantos são os irmãozinhos ainda equivocados que chegam dizendo para a gente, que falam assim, eu quero acabar com isto. Eu quero que isto tudo seja queimado, seja enterrado, para que ninguém se usufrua dos ensinamentos do Evangelho.
Não pensem vocês que nós não temos uma torcida muito forte do lado de lá, amarrando a gente, puxando a gente para o lado contrário. Tenham certeza disso. Por isso, vigiai e orai. Por isso, vamos nos preocupar com a presença de Cristo do nosso lado. Vamos acordar para os seus ensinamentos, porque Ele sempre está conosco, nos alertando para as dificuldades que não são poucas para o nosso crescimento espiritual. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos aos ambientes das lutas planetárias. Almas queridas. Olha como o Emmanuel classifica esses irmãos que vieram nos trazer as suas mensagens. Mas não nos esqueçamos que ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Quem vence pela força, na marra, é como se fosse o clarão de um fogo de artifício. Daqui a pouco está tudo acabado. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Nós sabemos disso. Nós vivemos no mundo de expiação e provas, estamos caminhando para um mundo de regeneração. Mas, automaticamente, para que continuem a terra no seu progresso, será feito sim uma seleção desse rebanho. Não tenhamos dúvida disso. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Isto resume a todos nós, para que tenhamos confiança. As notícias são graves? São. Nós estamos num período de transição? Estamos. Mas com o nosso esforço, depende da gente. E a mensagem do Cristo é bastante clara para os bem-aventurados. Porque todos aqueles que fizerem conforme os seus ensinamentos, conforme a cartilha do Evangelho, realmente receberá o apoio, e nós com certeza estaremos sempre vendo Jesus ao nosso lado, acreditando na sua presença, acreditando no irmão, modelo e exemplo para todos nós. Que Jesus nos ampare e que Deus nos dê condições para continuarmos na luta ao lado das pessoas que amamos, o nosso próximo. Obrigado.